Vem comigo que eu te conto. Tudo bem, gurizada? Hoje nós vamos tratar aí dos relacionados, aí, tentar montar o time para o jogo de amanhã à noite contra o Santos. Também falar algumas coisas aí da política do Grêmio e também alguns retornos aí, né? No time do Grêmio. Mas antes de tudo, te inscreve no canal, deixa teu like, ativa as notificações, deixa também teu comentário. Só um detalhe, sexta-feira às 21 horas nós faremos a nossa primeira live aí, um plano piloto, que a gente vai iniciar aí, né? Então, conto com a presença de todos lá, dá essa moral pro canal Sangue Azul aí. Vamos iniciar uma live semanal aí agora, falando tudo sobre Grêmio, fazendo um resumão da semana aí, beleza? Então, em cima dos relacionados, aí nós temos os goleiros Grando, Jorge e Beltrame, né? O Volpi não foi. Defensores, Gustavo Martins, Gemerson, João Lucas, Kahneman, Lucas Esteves, Marcos Rocha, Marlon e Wagner Leonardo. Meio campistas, Alex Santana, Arthur, Camilo, Cristaldo, Dodi, Edenilson, Noriega e Riquelme. Essa é a surpresa aí, né, do Riquelme voltando a ser relacionado. Já fazia um certo tempo que estava se recuperando de uma lesão muscular, né? Acho que até um pouquinho a mais do que o normal, mas enfim. É importante que agora está recuperado e poderá talvez até ser usado aí durante o jogo contra o Santos aí. Atacantes, Alisson, Amuso, André Henrique, Aravena, Gabriel Meck, também constando aí na lista de relacionados, Jardiel e Pavon. Em cima desses relacionados, eu acredito, fiz aqui um apanhado mais ou menos do que vem sendo veiculado e o que eu acho também, gosto sempre de dar a minha opinião. O Grêmio vai bastante desfalcado, né, para esse jogo contra o Santos e também o jogo contra o Bragantino, porque os relacionados são os mesmos para as duas partidas. E acredito ainda que vai ter uma ou duas preservações aí, né, dentro desse grupo de jogadores que viajou para São Paulo. Então eu analiso assim, eu acho que não tem dúvida, o goleiro é o Grando. Na lateral direita, apesar de preferir Marcos Rocha, eu acho que vai Gustavo Martins, tá? Eu acho que o Marcos Rocha deve ser preservado nesse jogo. Se não for agora contra o Santos, será contra o Bragantino. Eu acho que o Bragantino é mais perigoso do que o Santos, vamos dizer assim. Zaga, Noriega e Wagner Leonardo. Eu acho que o Kahneman também pode ser preservado, apesar de que a maioria está colocando o Kahneman como titular nessa partida. Lateral esquerdo, Marlon. Meio de campo sem muita novidade, Dodi, Arthur e Edenilson. Daí na frente eu acho, apesar da teimosia do Mano querer me dizer que ele vai com o Pavon, eu ainda confio que ele vai colocar o Alisson de titular. E na ponta esquerda, talvez ele coloque Christian Oliveira ou Amuso, mas não sei se o Amuso tem condições do jogo inteiro ou de iniciar a partida, né? Daqui a pouco só tem condições de jogar meia hora, daí não seria interessante fazer uma substituição no primeiro tempo ainda, né? Daí acho que colocaria Christian Oliveira e Amuso entrando no segundo tempo. Tem gente que diz que há possibilidade de colocar o Cristaldo ali também, mas o Cristaldo não consegue fazer a ponta esquerda, não adianta, ele já não faz a meia, que é a dele, né? Imagina adaptado na ponta esquerda. E o nosso atacante André Henrique, né? Não tem dúvida, né? Com o Aravena podendo entrar no segundo tempo, né? Muitos colocam, pode ser o Aravena na ponta esquerda, mas ultimamente ele vem treinando mais pelo meio, aí, treinando nessa posição aí de falso 9, aí, de atacante, né? Substituindo o André Henrique, e eu acredito que ele tem rendido mais nessa posição do que como ponta esquerda. Tá certo? E uma notícia também que veio a público hoje da questão do Dorico Roman, né? O nome do Dorico Roman para a presidência do Grêmio. Daí a gente escuta bastante coisa, né? Muitos já estão falando que o Celso Rigo tá saindo fora, assim como o Marcelo Marques saiu. Ele diz que não, que estão compondo a chapa, enfim, mas fato é de que o Dutra Júnior perdeu força, né? E não deve ser o candidato à presidência. E, inclusive, tem comentários aí também de que se for o Dutra Júnior o escolhido para ser o candidato à presidência, daí o Celso Rigo tende a não apoiar, né? Tende a se afastar um pouco. E que se for o Dorico Roman, teria o apoio do Celso Rigo, né? Então, isso também pesa
na decisão, né? Não tem nada sacramentado, não é nenhum nem outro, né? Mas nesse desenho, sendo o Odorico Roman, que foi vice-presidente na campanha do título da Libertadores de 2017, é um cara muito competente. Daí, ele sendo candidato à presidência, um dos vice-presidentes seria o filho do Celso Rigo, né? E o outro vice-presidente de futebol seria o Dutra Júnior daí, né? Então, numa composição de chapa, o Dutra Júnior tem espaço, mas como presidente, talvez eles enxerguem que ele não seria um puxador de voto tão bom assim, né? Então, por isso que ainda estão discutindo essa questão de nomes. O Celso Rigo não quer ser presidente, né? Então, ao que tudo indica, deve ser de fato Odorico Roman. Mas, claro, tem ainda um tempo para registrar essa candidatura. Fato é que o Calef está correndo por fora, ele já é o pré-candidato desde o início e agora com a chapa 6, tendo também colocado algumas cadeiras no Conselho Deliberativo, ele acaba voltando ao páreo aí com mais força, né? E já vem costurando, porque a chapa dele teoricamente já está montada, né? Claro, com algum ajuste aqui e ali, mas teoricamente já está montada para concorrer à eleição, né, de presidente do Grêmio aí no mês de novembro. Tá certo? Então, assim, eu acho que o Grêmio tem que aproveitar essa boa fase, apesar de uma fase difícil na questão das lesões aí, né? Mas, assim, tem que aproveitar essa boa fase aí, já não perde 7 jogos, fez 7 pontos em 9 nas últimas 3 partidas, então tem que aproveitar essa atmosfera, esse ambiente que está positivo e entrar todo mundo focado, todo mundo, né, como diz outro, ninguém solta a mão de ninguém, né, e dá sim para construir um bom resultado lá na Vila Belmiro, porque o Santos também tá na berlinda, beirando ali a zona de rebaixamento, né, apesar de estar a 5 pontos da zona de rebaixamento, não entraria para a zona se perder para o Grêmio, mesmo que o Juventude vença, né, mas vem rodeando aquela zona ali desde o início do campeonato, né? E eu acho que o Grêmio teria que aproveitar essa fase, independentemente de quem jogue, né? Tem que entrar com esse mesmo espírito, com esse mesmo afinco que vem jogando aí desde o Grenal, né? E conquistar pontos. Obviamente que o ideal é a vitória sempre, mas se conseguir um empate lá na Vila Belmiro não é de todo ruim, né? Só que é um jogo perigoso, né? É um jogo que o Santos também não vai querer perder, né? Principalmente porque está à frente da sua torcida, e segundo, porque está nessa condição, né, de postulante a rebaixado novamente aí, né? Então vai vir com a faca nos dentes, né? E querendo também construir o resultado, e o Grêmio tem que se impor, né? E tem jogado bem fora de casa, então a gente tem que acabar isso nos favorecendo também, né? Então usar isso, os pontos positivos que nós temos no campeonato e ir lá e se colocar como aquele visitante indesejado, né? E construir um bom resultado e tomara que traga os 3 pontos para Porto Alegre, né? Porque são 3 partidas fundamentais, né? O Santos, que está bastante lá atrás, o Red Bull Bragantino, que está empatado com o Grêmio em pontos, né? Então é confronto direto, jogo de 6 pontos, e logo ali na frente, daí vai ter a parada para a data FIFA, né? E daí logo ali na sequência, no retorno, é Grêmio e São Paulo na Arena, também com confronto direto, né? O São Paulo está à frente do Grêmio, não muito distante, né? Beirando ali o G6, e daí também o Grêmio tem que se impor dentro de casa e construir o resultado. É possível fazer 9 pontos, não é nada impossível, né? Mas se conseguir fazer aí 7 pontos, assim como fez na última, né? Tipo, construir aí uma vitória, um empate fora e ganhar em casa do São Paulo também, né? Seria um salto de produtividade, e aí sim nós estaríamos pleiteando aí uma vaga de pré-Libertadores ou até uma vaga de Libertadores, né? Tá certo, gurizada? Quero deixar um abraço a todos aí, reiterar novamente, se inscreve no canal, deixa teu like, ativa as notificações aí, deixa teu comentário e não te esqueça, sexta-feira, 21 horas, nossa live aí. Valeu?
Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchê!